Irmão Raimundo, mais uma vez para trazer a mensagem de Deus para vocês e para continuar o estudo dos 10 mandamentos, né? E hoje, né, vamos estudar, né, o terceiro mandamento, que fala assim, ó, e também se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 20, e no versículo 5, que fala assim, ó, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Só até aqui. Irmãos, veja bem, o Senhor Jesus, né, ele quer, né, que nós aprendamos a amar simplesmente e totalmente só Ele, sabe? Eu vejo muitas pessoas colocando outros deuses, se dobrando, né, diante de outros deuses. A gente vê isso nas igrejas, a gente vê isso em vários lugares da nossa sociedade. Mas o principal, irmão, sabe, muitas pessoas pegam esse versículo e falam simplesmente da idolatria, né, aos ídolos, às imagens, né. Só que isso vai muito além disso aí, irmão. Porque veja bem, tem muita gente que fala assim, o pessoal da igreja católica são idólatras porque eles adoram imagem, né. Então veja bem, irmão, só que dentro da igreja evangélica também tem idólatras, irmãos. Idólatras, é como eu falei para você, sabe? Você tem que ter uma vida com Deus íntima, sabe? Você tem que buscar a Deus, você tem que clamar a Deus, para que Deus te revele, irmão, qual a boa, perfeita e agradável vontade dele. Sabe, eu vejo, vou dar alguns exemplos para você entender o que eu quero falar para vocês. Eu estava indo uma igreja aí, no ano passado, né? E então, veja bem, eu chegava cedo, eu gosto de chegar cedo, né? Na oração do meio-dia. E eu via os irmãos lá, sabe, irmão? Lavando a igreja. Era época de inverno, chovia na igreja lá, né? O pessoal limpando, enxugando tudinho, para que quando os visitantes viessem, a igreja estivesse cheirosa, né? Tivesse. Entendeu? Então o que acontece? Aí o pregador chegava, digamos assim, por exemplo, se o culto era até 2 horas, né? Então ele chegava na negócio de 1h30 que ele ia pregar, né? E entregar a revelação. E quando chegava, irmão, né, na hora da revelação e tal, ele fazia todo o procedimento. Então, quando acabava o culto, ele falava assim, ó, quem quiser oração, né, de imposição de mão na cabeça, venha aqui na frente, faça uma fila aqui. Ou melhor, faça várias filas aqui. E eu ficava observando, irmão, sabe? Os irmãos que estavam lá desde o começo do culto, muito antes do pregador, né? Também o pregador falava, fica aqui e tal, para me ajudar em oração, né? Cada um ora por algumas pessoas. E o que acontecia, irmão? Acontecia que quando, né, as pessoas só iam para o pregador. Então isso, irmão, é uma espécie de idolatria. Porque a Bíblia ela nos fala bem claro, Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. E muitas das vezes, irmão, a tua bênção não é através do pregador principal que Ele vai te dar, mas é através do outro irmão. Entendeu? Mas as pessoas têm essa idolatria de achar que não, ele entregou a mensagem, ele é melhor do que os outros, ele é tipo um santo. Isso é uma idolatria, irmão. Vou dar um outro caso para vocês. Tu tá numa igreja, né? Tu gosta muito de um pastor, tu tem amizade com ele, com a família dele.
E de repente aquele pastor é transferido para uma outra igreja, para um outro bairro. Aí tu sai da igreja. Aí eu vou sair porque o pastor foi embora. E esse pastor que veio aqui, ele não me agradou, ele não é como aquele. Então veja que isso é uma idolatria, irmão. Entendeu? Porque não importa quem vai tomar conta do trabalho. O importante é que tu não serve a pastor, tu serve a Deus. Entendeu? Uma vez eu estava conversando com um amigo, ele aceitou Jesus, né? E ele estava numa igreja, aconteceu isso que eu estou falando para vocês, né? Ele estava forte na igreja, estava firme, gostava muito do pastor, o pastor, sabe, conversava muito com ele. E uma certa vez o pastor foi embora, foi transferido. E ele veio fazer um trabalho aqui para mim, eu conversando com ele, ele falou, irmão, eu não estou indo mais para a igreja. Eu falei, por quê, irmão? Não, porque trocou de pastor. Sabe, esse pastor que chegou aí, ele não é igual ao outro, sabe? Então veja, irmão, sabe, que a pessoa está adorando a criatura. Porque o mesmo Deus que usou aquele pastor que foi embora, ele vai usar esse que chegou, irmão. Ele que vai abençoar. A tua bênção não vem de nenhum pastor, mas ela vem de Deus. Entendeu? Só que quando a tua fé, ela não está, sabe, ela não está em Deus, ela está nos pastores, acontece isso. Entendeu? Quando o pastor que tu gosta vai embora, tu sai da igreja, tu te desvia. Sabe? Outras pessoas, sabe, tem uma idolatria muito grande, né? Eu fico vendo na igreja, sabe? Pessoas, eu vejo em algumas igrejas, eu assisto muitos programas evangélicos, sabe? Eu fico observando nas igrejas, muita idolatria, sabe? Pessoa que acha que um pastor, sabe? Ele é tipo como se fosse, tivesse uma santidade, sabe? Uma santidade anormal nele. Não é por aí, irmão. A Bíblia nos fala que nós somos um vaso na mão do Senhor e quem usa é Ele, de acordo com a nossa entrega, de acordo com o que nós nos dedicamos a Deus. Então, irmão, veja bem o que eu quero falar para vocês, né? Não idolatre pastor, irmão. Não idolatre ninguém, aprenda somente a obedecer a Deus, a amar a Deus. É tu e Deus, a Bíblia fala bem claro. Quem vai prestar conta de Deus, de tudo que está falando em cima dessa terra, somos nós, irmão. Eu vou prestar conta pelo que eu estou fazendo, meu vizinho vai prestar conta pelo que ele está fazendo, ele não vai responder por mim, eu não vou responder por ele. É por isso que eu não estou preocupado com a vida de muitas pessoas, irmão. Entendeu? Como é? Obrigação como servo de Deus é orar, mas eu não posso mudar a vida daquela pessoa. Nem o próprio Deus pode, para te falar a verdade. Se a pessoa não quiser, se a pessoa não der espaço para Deus, ele não pode, porque Deus não invade a vida de ninguém. É como eu sempre falo para vocês, eu falei nos outros vídeos, vou tornar a repetir, a decisão é nossa, é nós que escolhemos. Se você escolher uma vida longe de Deus, você vai viver longe de Deus, irmão. E quando você morrer, você vai continuar longe de Deus. Entendeu? A decisão é sua, irmão. Entendeu, irmão? Então, pare com a idolatria. Aprenda, sabe, a amar e a respeitar a Deus de verdade. Sabendo que não tem nenhuma barreira mais para te buscar Deus. Tu não precisa mais colocar ninguém, nenhum entregador de profecia, nenhum entregador de revelação entre tu e Deus, porque o próprio Deus fala contigo direto através da palavra. Basta tu ler, basta tu dobrar teu joelho e tu orar, basta tu te consagrar a Deus. Então essa é a minha palavra para vocês hoje. Que Deus possa abençoar vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.